Então, eu vou me apresentar inicialmente, né, boas-vindas a todos aí. Eu sou professor assistente de neurologia da Faculdade de Medicina do ABC e diretor da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Sou neurologista infantil de formação, infância e adolescência, e trabalho já com a cannabis medicinal nessa faixa de idade há algum tempo, para poder compartilhar com vocês algumas das experiências que eu tive nesses 7 anos aí, né, desde a aprovação lá de 2014, que eu venho trabalhando com a cannabis medicinal. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, e de acordo com a Anvisa e o Conselho Federal de Medicina. Bom, eu inicialmente gostaria de falar para vocês e até prestar uma homenagem ao professor Carlini pela sua contribuição. O professor Carlini, ele faleceu em 2020, aos 90 anos, se não me falha a memória, e aí você tem um cientista brasileiro de extrema relevância em toda a história da medicina canabinoide. E aqui, trabalhos importantes, junto com o professor Rafael Mitula, de Jerusalém, que eles trabalham durante um longo período, têm experiência muito interessante aí para contar para a gente, e até a questão de um artigo publicado esse ano, que é uma revisão, que foi publicada em fevereiro. O professor Carlini aqui já está citado como uma homenagem, né, póstuma, e aí, assim, estudos que eles fizeram, principalmente para as epilepsias refratárias, essa revisão, né, um artigo de revisão, e muito interessante quando eles falam de tratamento promissor em vários outros distúrbios neuropsiquiátricos. Então, representados por depressão, ansiedade, dependência de drogas, neurodegenerativos, o professor Renato aí, o doutor Renato vai abordar com vocês, e TEA, transtorno do espectro autista. Esse é uma das minhas grandes áreas de interesse, o espectro autista. Claro que sempre a primeira indicação, a gente pensa nas epilepsias, tudo começa lá em 2014, com a Anvisa liberando para a epilepsia, mas, com certeza, esse foi o momento lá, né, em 2014, em que você autoriza o uso nas epilepsias. O que se falava naquela época? Síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. Então, nessa situação, diz assim, olha, está autorizado o uso da medicina canabinoide. Eu, particularmente, acabo sendo um dos principais, porque eu tinha um paciente que morava fora do Brasil, com Dravet, que já estava usando o canabinoide. E, coincidentemente, em 2014, eles retornam ao Brasil. E a primeira pergunta que a mãe falou, já está autorizado? Eu falei, já. Vamos continuar o tratamento que ele vinha recebendo com cannabis medicinal para o Dravet. Aí, quando chega 2015, em agosto, o Brasil, então, a Anvisa autoriza o uso não somente para a epilepsia, mas para várias doenças, várias patologias, como, por exemplo, a crônica, o autismo, o Parkinson, que a Lúcia estava citando aí com vocês. Muito bem, aí, se pensar nos trabalhos de autismo, eram trabalhos pré-clínicos e clínicos, e tinham começado já esse grupo de Israel trabalhando já desde 2010 com medicina canabinoide em autismo, quer dizer, trabalhando em pesquisa, já vinham estudando isso há muito tempo. Então, aí, para nós, foi muito bom essa autorização para que a gente pudesse iniciar oficialmente o tratamento das crianças com espectro autista,
com a medicina canabinoide. Temos aqui esse trabalho interessante também, né? O trabalho da Frontiers, uma revisão, e em que o Ethan Russo ele fala sobre o tratamento de 5 grandes síndromes, né, dentro da neurologia. E o trabalho chama-se O Futuro da Neurologia, então ele fala das epilepsias intratáveis, de tumores, de Parkinson, isso tudo que o Dr. Renato vai estar abordando com vocês aí posteriormente. Então é importante porque nessa revisão ele começa a elencar aí vários fitocannabinoides, né? Então o próprio THC, o CBD, o THCA, o CBDA, enfim, né? As alternativas terapêuticas que a gente tem para tratar aí esses indivíduos. Bom, esta revisão do ano passado fala, então, dos efeitos que já foram citados, antioxidante, anti-inflamatório, o efeito neuroprotetor, então, do canabidiol, e com um grande impacto no campo da neurologia. Então, tratando ansiedade, dor crônica, epilepsia e várias problemas, doenças psiquiátricas, né? E aí ele cita aqui aprovado na espasticidade, na esclerose múltipla, no Dravet, na síndrome de Lennox-Gastaut. Então, de novo, você tem uma revisão procurando enfatizar o uso da medicina canabinoide em diferentes patologias. Aqui, então, vamos pensar crianças e adolescentes. Quais são as possibilidades da utilização em crianças e adolescentes? Epilepsias, a paralisia cerebral, doenças raras, espectro autista e quadros sequelares. Claro que quando a gente fala em grandes grupos como PC, doença rara ou quadro sequelar, você tem sintomas dos mais variáveis. Então, se você pensar na essência de uma epilepsia, seria o controle das crises epiléticas. Quando você olha o autismo e o autista sem epilepsia, você fala, bom, então eu tenho que pensar em quais os ganhos que eu teria em relação ao uso da medicina canabinoide no espectro autista. E aí todas as revisões vão apontar, e vou trazer alguns trabalhos para vocês, as questões comportamentais. Então, fica muito evidente as questões de comportamento no espectro autista. E aí isso se aplica a todos os outros. Eu estava citando esse primeiro caso, houve um controle melhor das crises epiléticas nesse paciente, mas a mãe diz o seguinte, a melhora do comportamento desse menino com síndrome de Dravet, com síndrome epilética, foi fantástica. Então, ela disse, eu vou até associar, hoje ele está com o estilipentol, que é uma droga interessante para o Dravet, está importando lá o Giacomite para o Dravet, está bem estabilizado em relação às crises, e mantém o uso do canabidiol, por conta de questões comportamentais e das próprias crises também, obviamente. Mas, assim, pensar que PC, quadro sequelar, doença rara, elas vão se encaixar dependendo da sintomatologia. Muito bem. Aí a gente tem este dado, que eu gosto muito de falar dele. População do Brasil, 212 milhões aí de habitantes, né, segundo o IBGE, lá do ano passado. Médicos no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina, em agosto de 2020, aproximadamente 500 mil, média de 2,4 médicos por cada 1.000 habitantes. Se você for olhar aqui na tabela, você vai ver que para cada 1.000 habitantes, o Brasil tem 2,4, os Estados Unidos 2,6. Mas quando você olha regionalmente, se for olhar São Paulo tem 5,1 para cada 1.000 habitantes.
Isso quer dizer que em outros lugares vai ter uma quantidade menor. Então, a Grécia, que é uma das referências, com 6,1, e a Índia, com uma referência menor, 0,8. Só para a gente imaginar a necessidade de médicos que possam estar atuando em outras regiões e utilizando uma medicina de qualidade. Em relação a médicos prescritores, você tem 1.500 a 2.000, talvez aumentou aí um pouco aí do ano passado para cá, que representa 0,3 a 0,4%. Essa semana eu tive evidência desse problema que a gente vive, de poucos médicos conhecerem a medicina canabinoide. O paciente tinha passado inicialmente com psiquiatra, e quando ele questionou sobre cannabis medicinal, o psiquiatra disse, olha, não tem nenhum estudo ainda, isso é uma coisa que vão começar a estudar, tal. E eu falei para a mãe, olha, já bem, eu entendo que ele não tenha tido a informação sobre isso, mas existem N estudos aí no mundo inteiro a respeito de medicina canabinoide. Mas existe muito isso de realmente esse tipo de frase, olha, não tem nada ainda comprovado, não tem nenhuma evidência importante e tal, e que não é real. Então, as prescrições de cannabis têm aumentado 100% a 200% ao ano. A nossa ideia sempre foi transmitir conhecimento a respeito disso baseado em ciência. Então, não em experiência pessoal. Tenho uma experiência pessoal com esse menino epilético, mas que não é a coisa mais importante. E aí a gente tem, então, pensando no neurodesenvolvimento, pensar aí nas possibilidades de alteração que vão determinar os sintomas. Claro que nas fases iniciais do desenvolvimento, você tem sintomas mais graves, que você está no começo lá da gestação, a morte, a anencefalia, e conforme a gestação vai evoluindo, você vai tendo a formação de hemisfério, de corpo caloso, aí você tem algumas alterações, por exemplo, que poderiam justificar crises epiléticas posteriores, ou lá mais para o final da gestação, a alteração de sucos, de giros, com esses desarranjos sutis que podem justificar a questão da a origem, da etiologia das crises epiléticas. E claro que todos esses processos, tanto de formação de neurônio, quanto de migração, de crescimento, vão estar ocorrendo, e aí a gente vai ver uma fase importante que, em geral, no primeiro ano de vida, vai ocorrer a poda sináptica, que é uma das razões, das questões aí envolvidas na origem do transtorno do espectro autista. Então, pensando aqui, exatamente nisso que eu estou falando, tem períodos críticos do desenvolvimento que podem determinar alterações patológicas duradouras. Então, se a gente pensar dentro desse primeiro ano, ano e meio, olhando para esse trabalho do pessoal lá da Colômbia, em que você vê um excesso de sinapses nessa imagem de microscopia eletrônica à sua esquerda, olhando à sua esquerda, você vê lá um número grande de sinapses, e aqui a comparação, na imagem da direita, de uma criança com desenvolvimento típico e de uma criança com atípico, um transtorno de espectro autista. Vocês veem que do lado esquerdo, a criança com desenvolvimento típico tem menos neurônios, porque foi feita uma poda sináptica adequada, realmente ocorreu a poda sináptica, e do lado direito, o cérebro de uma criança com autismo em que não ocorre essa poda, e você vai ter vários circuitos reverberantes. Esse é o princípio que a gente procura modular a ação desses circuitos com a utilização da cannabis medicinal. Em relação a outras questões, por exemplo, se pensar em doenças raras, né,
você tem os chamados cuidados paliativos, qualidade de vida. Então, muitas vezes você tem doenças que não têm um tratamento, que não tem nada que você possa fazer. Então, a Organização Mundial de Saúde estima chegar a 21 milhões por ano que vão ter um grave sofrimento. Só dando um exemplo para vocês, a doença de Tay-Sachs, que é feita em Israel, é porque existe uma incidência grande nos chamados grupos de judeus askenazi. Eles fazem de preferência antes do casamento e antes da gestação, via a probabilidade, porque uma vez na gestação, tendo a presença do Tay-Sachs, é permitido o aborto. O próprio governo se responsabiliza. Por quê? Porque essa criança não vai ter, geralmente não vai passar do primeiro ano de vida com vários distúrbios graves. E essa questão de impossibilidade de cura, né, ou a responsabilidade, é muito importante que a gente pense nessas doenças mais graves e o quanto que existe de sofrimento da família e que você possa pensar na utilização baseado em qualidade de vida mesmo, né? Muito bem. Falando de epilepsia, segurança, eficácia, mecanismo de ação dos canabinoides em distúrbios neurológicos. Então, a epilepsia, como já citei para vocês, outras doenças degenerativas, a utilização aprovada em vários países, né? E aí você tem o Lennox-Gastaut, o Lennox-Gastaut e o Dravet. Esses são os carros-chefes, né, e que normalmente são a porta de entrada, mas o efeito pode ser estendido para outras formas de epilepsia. Então, nesse trabalho, o que eles ressaltam? Não é só Lennox-Gastaut, não é só Dravet entre as epilepsias. Hoje a gente tem vários estudos conduzidos em outras formas. Eu vou citar para vocês aí a questão do West. Por exemplo, tem tratando pacientes com West. Então, a epilepsia, claro, tem consequência importante, tanto cognitiva quanto psicossocial, e implica no estabelecimento, no tratamento precoce. Então, é muito importante que a gente possa pensar um canabidiol com classe 1, né, de classe 1, muito bem avaliado. Aqui a recomendação seria do canabidiol isolado, da forma pura do canabidiol, para tratamento das epilepsias. Isso foi colocado pela comunidade internacional, né, principalmente essa forma purificada, entrando como tratamento nas epilepsias refratárias. E aqui, se a gente pensar, existe aí um outro braço, né, que fala nas epilepsias da possibilidade do canabidiol enriquecido, que existem doses pequenas de THC que poderiam ser utilizadas. Isso é uma discussão que está em curso, que está sendo utilizada. Neste momento, a recomendação é epilepsia refratária, uso de canabidiol isolado. E as epilepsias vão caminhar aí dentro desse uso. Aqui vai se discutir muito a dose, que a gente vai falar, na dose que a gente utiliza das epilepsias, mas, por exemplo, esse trabalho mostrando que o THC, qual que seria a vantagem? Um trabalho de julho do ano passado, ele diz que ele avaliou lá 92 pacientes com as doses e o tratamento tem que ser avaliado a longo prazo, tanto em adultos quanto em crianças, das formas epiléticas, e ele não descarta a possibilidade da utilização do full espectro. Mas isso, como eu falei para vocês, isso está em discussão, ok? Se a gente pensar no canabidiol isolado, então, esse trabalho mostrando, então, a dose,
ele fala das doses de 10 a 20. A Liga Brasileira de Epilepsia faz essa recomendação, 10 a 20 miligramas por quilo por dia, do canabidiol isolado, né, e aqui mostrando a redução de crises. Na conclusão, ele fala que as doses de 10 e de 20 tiveram respostas muito parecidas, que vai depender de cada caso individual para você ajustar a dose. Por quê? Porque quando você tem doses maiores que 10, você pode ficar mais preocupado com efeitos colaterais. O que a minha experiência tem mostrado em crianças? Uma complicação na irritabilidade. Irritabilidade, se você tem que sempre ficar de olho a hora que você começa com o tratamento com cannabis medicinal, porque existe um período de adaptação à medicação. Então, passado esse período de adaptação, esse sintoma tem que sumir. Falar, bom, olha, irritabilidade. E o que essa pesquisa mostra é que quando você começa a aumentar muito a dose por quilo, você tem que observar mais de perto a questão da irritabilidade. Então, ele diz que tem efeitos similares e que 10 miligramas por quilo por dia é uma dose boa do canabidiol isolado. Muito bem. Aqui, um outro trabalho mostrando, então, tratamento das crises e com doses bem toleradas até 50 miligramas por quilo por dia. Então, aí, quando perguntam assim, qual é o Gabriel já falou, não existe uma dose tóxica, né? Ninguém morre de overdose de canabidiol, mas você tem uma faixa terapêutica. E essa faixa é ampla. Ela vai de 2,5 miligramas por quilo por dia até 50. Então, um grupo que estuda doses altas de canabidiol para tratamento das epilepsias refratárias, com uma boa tolerância da criança. Agora, de novo, eu vou voltar assim, fiquem atentos à questão comportamental quando você introduz doses altas. Esse é um trabalho interessante, feito com um dos produtos aí da HempMeds, professor Carlos Aguirre, né, do México. Ele faz o tratamento, então, com canabidiol isolado. Aqui os resultados: dose inicial 1 a 2 miligramas por quilo, a dose média chegou em 4. Vocês viram que não houve necessidade de uma dose maior, a dose máxima 11. E ele tem lá os 37 pacientes, com um paciente reduzindo 100%, 11 pacientes com 80% a 100% das crises, e 13 pacientes entre 50% e 80%, ou seja, mostrando a eficácia da utilização nas epilepsias, 3 a 12 meses de tratamento, e a idade média foi exatamente 7,1. Aqui um quadro mostrando, então, pré-canabidiol e pós-canabidiol, se a gente pensar, então aqui já detalhado os principais efeitos colaterais, que seriam já pela insônia, ansiedade, diarreia, aumento do apetite. Aqui vocês estão vendo irritabilidade, que eu destaquei, porque na minha prática é uma das coisas que mais impacta. Sonolência, você tem aqui interessante, porque aumento do apetite e diminuição do apetite, né? Sonolência e insônia. Então, você entende que a função do canabidiol é uma função moduladora do neurotransmissor, tanto que poderiam acontecer as duas questões. Quando a gente pensa, por exemplo, esse é um outro artigo na eficácia, né, do canabidiol, no sentido, esse é um artigo anterior, aí, de 2017, e aqui ele falando não especificamente só das crises epiléticas. Então, houve uma redução de frequência, da duração, da intensidade, mas em relação a outras condições, na qualidade de vida,
que eu destaco muito, importante que a gente possa observar, humor, cognição, sono, apetite. Então, aí ele vê realmente um importante efeito do canabidiol, como já relatei para vocês. Opa, desculpa, passou aqui. Bom, outras indicações. Olha só, 2 milhões de bebês morrem com sequela por hipóxia, anóxia neonatal. Estudos pré-clínicos falam dos efeitos neuroprotetores. Então, relacionados a essa modulação, já foi mencionado isso, só trazendo para vocês esse trabalho que publicado aí online esse ano, em janeiro de 2021, onde ele fala um efeito do canabidiol protegendo, né, as células neuronais, células gliais, e preservando essa mielogênese normal. Então, é só para mostrar mais um dos estudos que têm sido feitos em bebês e em crianças na infância e na adolescência. Aqui, um estudo que eu gosto muito, porque ele avalia crianças com deficiência intelectual, ele faz um duplo cego, e aí ele vê que essas crianças com problemas comportamentais graves, né, têm uma melhora importante com a utilização do canabidiol. Então, doenças comportamentais que impactavam muito a vida dessas crianças, e aí respondem ao canabidiol. Isso que eu falei, um dos efeitos notáveis nos autistas é o comportamento. Falando do autismo, assim, a gente fala muito de diagnóstico precoce. Por quê? Porque plasticidade cerebral, quanto mais cedo você intervir, quanto mais cedo você fizer o tratamento, melhor é o seu prognóstico em relação ao efeito da plasticidade. O transtorno de espectro autista afeta vários domínios, e aí, até os 18 meses, você já consegue ter uma ideia muito boa sobre a presença ou não do autismo. Eu muitas vezes escuto assim, o diagnóstico de autismo é após os 3 anos. Não, o critério diagnóstico que ele tem que ser feito nos primeiros 3 anos de vida. A média no Brasil tem sido 4 anos e meio, 5 anos para diagnosticar um autismo, que é tardio. Então, na verdade, aqui a discussão é de diagnóstico precoce e, claro, a prevalência do autismo, mostrando aí que dentro dessa prevalência no Brasil é estimado 2 milhões aí de autistas diagnosticados. E aqui o professor Rafael Mitchula, né, esse artigo eu uso muito até com os próprios pacientes, em que você tem ele vai avaliar crianças autísticas, ele com o grupo da Universidade de Jerusalém, então ele vê que 28 pacientes, 30,1%, tiveram uma melhora importante no quadro do autismo, e 53,7% que tiveram uma melhora moderada. 6,4% tiveram uma melhora leve nas condições, e 8,6%. Por que eu uso esse artigo? Porque, obviamente, não existe composto dentro da medicina e da neurologia que tenha 100% de eficácia. Então, é muito importante, porque às vezes a família chega extremamente ansiosa, eu quero tratar com cannabis medicinal, porque eu vi que é milagroso, tal. Veja bem, não é milagroso. Vamos olhar aqui a condução dessa pesquisa e ver que você pode ter 8,6. Como eu sou otimista, se eu pensar em 30,1 mais 53,7, vai dar 83,8, né? Então, assim, 84%, posso ter grandes melhoras. Então, a minha chance de melhora é muito maior do que a chance de não responder ao tratamento. Essa é uma outra pesquisa sobre autismo, falando, então, do governo, né, israelense, que ele vai tratar
outras questões relacionadas ao autismo, claro, se você tiver uma questão comportamental séria, uma hiperatividade importante, problemas de sono, e aí vai falando que os maiores efeitos colaterais foram observados na mudança do sono e do apetite, tanto para mais quanto para menos. Para falar um pouquinho sobre os tratamentos convencionais do autismo, né? Então, assim, tratamentos convencionais. O que é mais utilizado? A aripiprazol, a risperidona, 68% dos pacientes que iniciam o tratamento de espectro autista recebem risperidona. E tem a questão da eficácia limitada e efeitos secundários. Então, a utilização do canabidiol com uma alta segurança, e aqui ele destaca uma coisa interessante, ele diz assim, está faltando estudo em meninas. Bom, o maior grupo de autistas é de meninos, sem dúvida, né? E aí ele faz uma observação que precisa de mais estudos em meninas para poder fazer um estudo mais amplo. E lembrando que você deve utilizar canabinoides de qualidade farmacêutica, porque muitas vezes você tem pioras comportamentais quando você vai utilizar um produto que não tem uma qualidade adequada. Essa revisão em relação à utilização em crianças, falando então, o grupo também é o grupo lá israelense, que existem provas robustas do canabidiol isolado para epilepsia refratária e para autismo. Fala da espasticidade, aqui mostrando crianças espásticas com paralisia cerebral fazendo a utilização, e falando que muitas famílias estão interessadas em produtos com alto teor de THC. Eu, particularmente, não utilizo espectro autista, acho que existe um risco muito aumentado em produtos que têm uma quantidade muito grande de THC, do efeito comportamental, na irritabilidade. Então, um produto full espectro é maravilhoso em relação ao tratamento do espectro autista, mas esses produtos têm que ter uma quantidade limitada. E aqui, melhorou o comportamento disruptivo no autista, esse também é um estudo novo, né, de 2021, e o extrato que tem a planta inteira, que é o full espectro, canabidiol e THC, nessa relação de 20:1, na melhora, né, dos índices dos sintomas centrais no autismo. Então, muito importante a gente sempre pensar nessa possibilidade do full espectro. Outra revisão mostrando, então, do sistema endocannabinoide, claro que aqui destacando se a criança tem epilepsia, se tem problemas gastrointestinais, ansiedade, que é muito comum, colegas tratarem a ansiedade no espectro autista, você tem uma possibilidade grande aí de tratar com a medicina canabinoide. E para a gente encerrar, né, uma homenagem aí a um dos primeiros pacientes, isso foi uma matéria do diário aqui da região do Grande ABC, o jornal aqui do Grande ABC, que aqui a gente vê o Guilherme é um paciente aí que com 16 anos, a mãe tinha crises epiléticas enormes, essa foto do próprio jornal, uma foto pública, então, que aí ele consegue liberar o tratamento, a prescrição lá em agosto de 2014, e aí o Guilherme sai daquele estado em que ele ficava, um estado praticamente vegetativo, ele chegava a ter muitas crises, e passa a sorrir, passa a ter um contato com os familiares. Então, essa só a minha homenagem aí a esse paciente. Muito bem. Aqui, eu estou me encerrando a minha apresentação, os meus contatos, fico inteira à disposição para questões que venham
a ser importantes aí para esclarecer vocês, e sempre à disposição um número de contato direto e o e-mail. Então, agradeço a atenção de todos.